Olá a todos, graça e paz, tudo bem? Hoje eu queria conversar com você sobre essa pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Parece uma pergunta simples e uma resposta simples, mas não. A resposta ela não é tão simples quanto parece. Se nós realmente formos meditar nesse assunto, cavucar esse assunto, a gente vai começar a ter alguns questionamentos aí. Mas eu queria hoje trazer algumas perspectivas talvez um pouco novas, disso, do significado, da razão pela qual Jesus precisou morrer. A motivação nós sabemos, a motivação foi amor. Deus tanto amou o mundo que deu Jesus. Jesus também nos amou a tal ponto que Ele se entregou por nós. A motivação é amor, mas a razão, por que precisou disso? Então, nós temos ouvido hoje, em geral, quando nós ouvimos o Evangelho, é pregado uma ênfase muito grande em Jesus pagando a nossa dívida por pecado. Nossa dívida, porque nós pecamos, nós contraímos uma dívida com Deus, e aí Deus agora está cobrando de nós, e aí Jesus vem e paga para Deus. E aí também Deus está irado. Então Deus é santo, 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 o homem peca, Deus não pode se relacionar mais com o homem, e aí o homem está devedor para Deus, o homem não pode pagar essa dívida para Deus, mas não apenas isso, Deus está irado com o homem, Deus tem essa ira, e Ele precisa satisfazer, e essa ira precisa ser satisfeita. Então Jesus vem, Ele paga essa dívida para Deus, e Ele também satisfaz a ira de Deus, porque Deus pega toda a ira dele e deposita em Jesus. Então, talvez não seja exatamente assim que é pregado, mas quando é ensinado esse assunto, é trazido dessa forma, e que o ouvinte entende dessa forma. Essa ira de Deus que Deus precisa jogar, e aí entra Jesus, Ele joga Jesus. Essa dívida que precisa ser paga, e vem Jesus e paga para Deus. E aí, qual que é o problema com isso? A gente sempre fica pensando que o nosso problema é Deus, na história. Mas Deus, Ele é bom, Ele não é apenas santo, 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 Ele também é amor, então Ele vem, Ele dá Jesus, Ele cobra Jesus e joga a ira dele em Jesus. E eu queria trazer um pensamento um pouco diferente para você. Começar, para que nós pudéssemos começar a ver mais essa obra de Cristo como a vitória de Cristo. É a vitória de Deus. E na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, o reino de Deus é estabelecido novamente sobre a terra. Novamente, Jesus como um homem agora, ele resgata a autoridade, da terra. Porque Deus, quando Ele cria o homem, Ele dá autoridade para o homem sobre a terra. Ele diz que o homem vai dominar sobre a terra, sobre os animais, do campo, os do ar, enfim, sobre tudo, toda a criação, o homem tem domínio, o homem tem governo. E aí, quando o homem peca, o homem entrega esse governo. E o homem não tem mais autoridade. O homem começa agora a ser escravo. E aí que vem uma parte bem importante aí, que é o pecado, que é o conceito pecado. A gente sempre entende o pecado como uma prática contrária à vontade de Deus. E sim, pecado é isso também. Existem práticas pecaminosas, práticas que são contrárias à vontade de Deus, mas pecado não é apenas isso. Se pecado fossem apenas práticas contrárias à vontade de Deus, eu poderia simplesmente mudar as minhas práticas. Sim ou não? Eu poderia apenas dizer, olha, eu tenho essas práticas, esse estilo de vida que é contrário à vontade de Deus, mas agora eu decidi, eu quero ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então eu simplesmente paro de praticar isso. Só que pecado não é apenas isso. A Bíblia nos mostra pecado como um governo. O pecado entra no mundo e ele começa a estabelecer um governo sobre o mundo. E esse governo é um governo do quê? É um governo de morte. É um governo que leva o homem a experimentar morte.
Então, muitos perguntam, muitos dizem, né? Pessoas começam a questionar esse o sacrifício de Jesus, e eles perguntam, Deus não podia apenas perdoar o homem? Por que Deus fez isso? Por que Deus precisou que Jesus morresse? E muitos chegam a dizer, não, isso não foi o perdão de verdade, porque que perdão que é esse? Eu perdoo, mas não, alguém vai ter que pagar no lugar, e nesse caso foi Jesus. Então isso não é perdão. E eu queria dizer para você que sim, Deus podia perdoar sem a cruz. Eu creio que Deus podia perdoar no sentido, porque um dos significados da palavra perdão significa fazer livre. Sabia disso? A palavra perdão significa fazer livre. Então, se Deus só perdoasse como nós imaginamos perdão, no sentido, tá tudo bem, eu não vou considerar esse erro que você cometeu, tá tudo certo. Perdão para Deus não é apenas isso. Okay? Se perdão fosse apenas isso, Deus podia apenas perdoar o homem. Não, tá tudo ok, eu não vou levar em consideração. Assim como Jesus estava na cruz dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você imaginou isso? Jesus sendo crucificado, sendo maltratado por aqueles homens. Jesus, ele não se ofende. Jesus, ele não fala, olha, vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Não. E a Bíblia diz que Jesus é a expressão do Pai. Jesus expressa o coração do Pai. Jesus é a expressão perfeita de quem Deus é. Então, em Jesus, nós vemos o coração de Deus. É um coração que, sabe, ele não está... Eu estou ofendido com você, você me ofendeu e agora eu preciso... Não, não é isso. Foi uma ofensa? Foi. Foi contrário à vontade de Deus o que o homem fez? Foi. Mas qual que é a resposta de Deus a tudo isso? Deus perdoa. E Ele perdoa como? Como eu disse, perdão é fazer livre. Se perdão fosse apenas dizer, não, está tudo bem, eu não vou levar em consideração, o homem não seria de verdade livre. Né? Para o homem ser verdadeiramente livre, Deus precisava quebrar todo esse sistema, todo esse governo que estava aprisionando o homem. Assim como nós vemos no Egito. O povo no Egito é uma tipologia da condição humana. Né? Então, no Antigo Testamento, o povo celebrava a Páscoa como o momento em que eles foram libertos do Egito, que eles foram libertos, eles saíram da escravidão do Egito. E hoje, quando nós celebramos a Páscoa, agora com a perspectiva de Cristo, depois da obra de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, nós estamos celebrando isso. O homem que foi liberto desse governo do pecado, desse governo de morte. Então a ressurreição de Cristo é a vitória de Cristo sobre a morte. É Jesus vencendo a morte, ou seja, a morte que é o último inimigo, a morte que é o resultado de um governo do pecado, de um governo das trevas que estava atuando no mundo e que estava escravizando o homem. Então Deus não basta só dizer, olha, eu perdoo você pelo que você fez de errado. Não, eu quero fazer você livre. E para fazer você livre eu preciso desfazer todo esse governo que está causando morte em você. E para desfazer tudo isso que estava escravizando o homem, o próprio Deus se faz homem. Ele tem que se tornar um de nós. E ele vai para a cruz. Ele morre a nossa morte. Ele vence a morte e ressuscita. E agora a ressurreição de Cristo, agora a vida de Cristo é a nossa vida. Olha tremendo isso. Jesus morre a nossa morte e agora a vida de Jesus, essa vida ressurreta, essa vida eterna, também pertence a nós. Pertence a todo aquele que crê, que aceita essa obra. Nós também temos essa vida. Ou seja, Jesus morreu a nossa morte e agora nós podemos compartilhar na vida de Jesus. Então, celebrar a Páscoa para nós hoje é celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre esse governo que escravizava o homem, e celebrar agora uma nova vida que nós temos em Jesus, uma vida de liberdade, uma vida eterna, a vida que Deus sempre quis que o homem vivesse. Amém? E gostaria só de ler um texto com você, que está em Romanos 17, que diz assim, pois se pela ofensa de um só, morte reinou por esse, olha isso, por causa do erro de Adão, está falando aqui de Adão, o primeiro homem, por causa de um erro, por causa da ofensa, a morte entra, a morte começa a governar, ou seja, é um governo. Né? Por causa de uma ofensa, por causa de um erro, a morte começa a reinar. A Bíblia continua dizendo, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Cristo Jesus. Olha que tremendo isso.
Se o que o primeiro homem fez contraiu, né, aquilo que o primeiro homem fez trouxe toda a humanidade para debaixo desse governo de morte, está dizendo que muito mais o que Jesus fez nos trará para esse governo de vida e vida eterna, esse governo de graça, esse governo de justiça. Vou continuar lendo. Versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Percebe? Morte, vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, olha isso, reinou pela morte, é um governo, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vou ler de volta esse final aqui. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, precisou de Jesus Cristo como mediador, como um homem, para nos levar novamente a experimentar essa vida que Deus tem para nós, a vida eterna, uma vida abundante. Amém? Uma vida onde realmente nós reinamos com Ele. Glória a Deus, que você possa celebrar isso, essa passagem de morte para a vida. Amém? Que Deus abençoe, uma feliz Páscoa.